Bem, o curso que eu trouxe aqui, a grade desse curso, a grade do curso de engenharia da computação para a maioria das universidades, faculdades, é muito similar, tá? Muito similar. É, a única diferença que de uma universidade para outra, às vezes de uma universidade pública para uma particular, nesse caso aqui a grade de uma universidade pública, é que às vezes a universidade particular acaba sintetizando um pouco mais o conteúdo e acaba tendo um pouco menos de carga horária, mas às vezes, muitas vezes tem os mesmos tópicos, tá? Mas o que pode acontecer de uma universidade para outra é a redução normalmente da carga horária, porque eu peguei uma grade que tem, enfim, uma carga horária gigantesca. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma outra universidade, faculdade que tenha carga horária maior do que essa daqui, tá? Então a gente vai ver, normalmente aí no Brasil, a gente vai ver disso para menos. Então, a grade do curso, o mapa mental hoje está cheio de link e espero que ele não trave, porque tem muito conteúdo. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês terem noção. Cada quadradinho desse aqui ó, é uma disciplina do curso, ó, que tem o curso inteiro. Então, vamos lá. Ó, a grade do curso que eu trouxe foi essa, tá? De Engenharia da Computação, da Universidade Federal. Tá? Então, aqui estão todas as disciplinas e as interdependências entre as disciplinas na grade. Aqui são as optativas, beleza? Eu vou dar um enfoque maior de computação, mas vamos lá. Aqui, ó, essas setinhas estão interligando as disciplinas, cada bolinha dessa é uma disciplina, e as setinhas estão interligando as interdependências, né? Por exemplo, Física 2 depende de Física 1. Então, para você fazer Física 2, tem que ter feito Física 1. E aí, assim sucessivamente, para todas as outras disciplinas que estão aqui, tá? É esse emaranhado aí mesmo, tá? As dependências entre essas disciplinas. Bem, no curso de Engenharia da Computação, basicamente você começa a aprender os cálculos e as físicas, como qualquer engenharia. A base dos 3 primeiros semestres de qualquer engenharia é a mesma, tá? Então, todas essas disciplinas são comuns a todas as engenharias. Físicas, cálculos, geometria analítica, álgebra linear, química. Então, essas disciplinas compõem as disciplinas base para qualquer engenharia, tá? Então, a gente até pode discutir elas, mas basicamente o que você vai aprender aqui em qualquer engenharia é cálculo com limites, derivadas, integrais, integrais de linha, integrais múltiplas, né, duplas, triplas, e basicamente isso. Séries aqui no cálculo 3. Físicas, você vai aprender a física 1, né, que é a mecânica, a física 2 é ondas e a física 3 é eletromagnetismo. Tá? Então é basicamente o que você vai aprender em física, só que há um gap muito grande entre o cálculo, a matemática do ensino médio e a matemática e a física do ensino superior. Tá? Você se aprofunda muito mais na universidade nos cálculos e nas físicas. É algo muito mais complexo, você vai muito mais a fundo. Enfim, na minha vez ninguém me explicou, mas é bem complexo. Então, assim, exige bastante dedicação, paciência, calma. Então, para quem vai começar uma engenharia, mesmo que você já seja muito bom em matemática e física no ensino médio, você vai precisar de bastante tempo, dedicação, calma, paciência. E não se preocupem se vocês chegarem nas primeiras disciplinas do primeiro semestre e acharem que não sabem nada de nada da vida, porque é isso que a universidade, principalmente as federais, né, trazem. É um abismo enorme entre o ensino médio e o ensino superior. Nas universidades federais, hoje em dia já tem, mas aí você que tem que correr atrás, algumas disciplinas de pré-cálculo para dar de reduzir, né, esse gap. As universidades privadas normalmente têm. Então, isso é um elogio, inclusive, uma coisa muito boa nas universidades privadas, é que existe essa preocupação maior em cobrir esse gap entre o ensino médio e o ensino superior nas disciplinas de entrada, tá, da engenharia. E isso não acontece com a mesma preocupação no ensino superior, apesar de que tem sim alguns meios de você. Tem disciplinas de pré-cálculo, tem monitorias. Eu fui da monitoria, né, da minha universidade na época. Então é isso, tá? Cálculo, geometria analítica você vai ver muito geometria, né? Distância entre dois pontos e tal, só que óbvio com bastante cálculo.
E química também é a química do ensino médio mais avançada. Álgebra linear você vai ver um avanço, né? Um aprofundamento da parte de geometria analítica, mais com planos e algumas coisinhas um pouco mais complexas. A disciplina aqui, você começa a ver alguma coisa de engenharia da computação, mas muito básico no segundo semestre, que você vê a disciplina de introdução à engenharia da computação, que é uma disciplina basicamente para te ensinar o que o engenheiro da computação faz. E quais são as possibilidades, né? Tipo, você trabalhar com projetos de hardware, você trabalhar com software, você trabalhar na indústria, você trabalhar na universidade com pesquisa, enfim. Sistemas lógicos, que é uma disciplina que vai te trazer mais os conceitos básicos de lógica no sentido de portas lógicas, tabela verdade, só que num nível mais acadêmico, mais aprofundado. E aí você vai pegar aqui tecnologias dos materiais para engenharia elétrica, tá? Que no caso dessa universidade em específico, o departamento de engenharia da computação fica dentro do departamento de engenharia elétrica, porque engenharia elétrica é mais antiga do que engenharia da computação. O curso de engenharia da computação surgiu muito depois. Então, em algumas universidades, em alguns casos, você tem um departamento dentro do outro, e aí você tem muita influência de um departamento em cima do outro. Então, no nosso caso aqui, tecnologia dos materiais para engenharia elétrica, que é até importante para engenharia da computação, porque você precisa ter a base e entender como funciona os materiais, né, os componentes eletrônicos, né, basicamente o silício, os materiais semicondutores, para você ter uma base para progredir no conhecimento da área de computação. Matemática discreta 2. Eu fiz a matemática discreta 1, eu recomendo, inclusive, para quem está fazendo engenharia da computação. Matemática discreta é uma disciplina muito boa, da área de matemática mesmo. É um matemático, normalmente, que dá essa disciplina. Que é a base computacional. A gente às vezes não tem muita noção, a gente que opera o computador, que está fazendo desenvolvimento de software, mas o computador, toda a base da computação, tudo que funciona no computador, desenvolvimento de software, a parte básica dos conceitos elétricos, dos componentes eletrônicos do computador, ela funciona toda sobre uma base teórica da matemática. Então, tipo, antes de existir o computador, já existia todo o conceito de computação na matemática. Então, a matemática discreta vai trazer um pouco disso, um pouco a evolução da tabela verdade, só que você consegue processar informações no papel e na caneta, escrevendo provas matemáticas, usando ferramentas matemáticas que dão a base para a computação. É muito, daqui a pouco a gente vai ver um pouco de como isso funciona, mas é muito difícil uma pessoa entender sem vivenciar a disciplina, é muito difícil uma pessoa entender o quão vasto e o quão profundo é o conhecimento matemático relacionado à computação, que na maioria esmagadora das vezes os programadores programam, mas eles não entendem como funciona ali a base teórica. Então, tipo, isso é muito bacana e é muito importante para trazer solidez nas soluções que vocês vão trazer, né? As soluções de desenvolvimento de software que vocês vão trazer, tá? Então, matemática discreta é uma disciplina muito importante nesse sentido, é a primeira, tá? Existem outras que eu vou mostrar aqui. Eletrônica digital, você vai ver muito mais a evolução de sistemas lógicos, então você vai ver como componentes eletrônicos conseguem fazer processamentos digitais, lógicos, no sentido de flip-flop, portas lógicas, e aí como é que você consegue montar combinações de componentes eletrônicos digitais para formar circuitos lógicos. É basicamente isso. A evolução disso aqui vai ser FPGA, vai ser Verilog, vão ser linguagens de eletrônica, linguagens de programação eletrônica, tá? É a evolução disso aqui. Depois, no quarto semestre, a gente vê toda a engenharia na Universidade Federal, vê mecânica dos sólidos, que é a base para engenharia civil, tá? Então, tipo, não sei se vocês sabem, mas toda engenharia vê um pouquinho da engenharia civil. Então aqui vê força de cisalhamento, tal, as forças que atuam sobre um corpo do ponto de vista físico.
E é isso. Análise de circuitos 1 é onde você começa a fazer a análise, é uma evolução, tá? É um avanço, um aprofundamento no conteúdo da análise de circuito, quando você analisa corrente, tensão, resistência, só que muito mais profundo e muito mais avançado. Então tem análise de circuitos 1 e 2, a diferença é que o 2 trata de outros aspectos de análise de circuitos, e para mim, foi uma disciplina que eu peguei análise de circuitos de alta potência, né? Métodos estatísticos extremamente importantes também para você ter uma base estatística. Por exemplo, toda parte de embasamento de inteligência artificial, machine learning, precisa de métodos estatísticos, tá, como base. O pessoal já começou a mandar algumas perguntas aqui. Daqui a pouco começa a leitura. Introdução à lógica de programação é a primeira disciplina. Veja, ó quando você começa a ver introdução à lógica de programação, que é algoritmos, conectivos lógicos, o if, o else, os loops de repetição, as condições, né, dentro da lógica de programação. E aí você começa a ver um pouquinho de vetores, que é já o início para a estrutura de dados e algoritmos. Mas você vê a introdução à lógica de programação aqui, normalmente em Pascal, em Portugal, aí você começa a aprender a programar aqui, lá no quarto semestre, depois que você passou de todos os cálculos, todas as físicas. Então, não desanime, pelo menos até chegar aqui no quarto semestre, tá? Que é quando a programação vai começar na engenharia da computação. Ciências do ambiente é uma disciplina obrigatória nas engenharias também, que é relacionada ao cuidado com o meio ambiente. Quinto semestre, você vai ver sinais de sistemas, que é análise muito profunda, numa matemática muito avançada de processamento de sinais, né? É a base para processamento de sinais digitais. Então você vai ver ali cálculos muito complexos de Laplace, de Fourier, mas transformadas para transformar a análise de sinais no domínio do tempo para o domínio da frequência. A análise de sinais de sistemas 1 e 2 é isso, basicamente. É um cálculo bem avançado isso, tá? A análise de circuitos 2 é um avanço da análise de circuitos 1. Dispositivos eletrônicos, você começa a ver ali qual a influência dos componentes eletrônicos e dos materiais dos componentes eletrônicos na computação. Então, você começa a ver ali como é que funciona o semicondutor, como funciona o condutor, como funciona os componentes que compõem os dispositivos eletrônicos dentro de um computador e qual o comportamento deles. Isso é muito bacana também. Laboratório integrado é muito bacana. Começa no quinto semestre os laboratórios são legais porque eles pegam várias disciplinas e fazem a aplicação dessa disciplina. Então aqui, por exemplo, se eu não me engano, eu vi PIC, né? PIC é um microcontrolador feito pela Microchip, que é uma empresa chamada Microchip. E aí essa empresa, eu programei MPLAB, uma ferramenta chamada MPLAB X, que aí eu programei em Assembly. Na época já estavam lançando o C, né? A programação em PIC para C. Aí eu programei tanto em Assembly quanto em C, em Lab Integrado 1. Então, é programação para embarcados, basicamente, que foi para mim. Lógica para a computação é um avanço muito profundo na parte matemática da computação, tá? A lógica mesmo, a parte lógica da computação muito aprofundada. A gente vai ver em detalhes essas disciplinas aqui. Metodologia de expressão do conhecimento científico foi uma disciplina que eu deveria ter aproveitado mais. Eu aproveitem essa disciplina, porque principalmente para quem pretende seguir a área acadêmica, no meu mestrado fez muita falta. Apesar de que eu estudei, né? Mas é a única disciplina do curso de engenharia que vai te ensinar a escrever artigo científico, que vai te ensinar a metodologia científica, tá? Então, tipo, isso aqui é estupidamente importante se você pretende fazer um mestrado. Bem, sexto semestre, Sinais e Sistemas 2, continuação. Toda disciplina que está quebrada em 1 e 2, a 2 sempre é muito mais profundo, muito mais avançado. Fenômenos de transporte 1, que é uma análise de fluidos, basicamente, do ponto de vista físico. Sistemas microprocessados, aqui você já começa a ver programação para software embarcado, basicamente, um pouco mais avançado. Cálculo numérico é muito importante para quem vai fazer simulações
matemáticas, modelos computacionais, tá? Principalmente. É a mistura de cálculo com a base para modelagem computacional, tá? Muito bom, cálculo numérico. Estrutura de dados, muito denso também, você vai ver listas, filas, pilhas. Eu vi em C, mas tipo, a tecnologia que você vai usar, pouco importa. Eu gostei, eu gosto hoje de ter tido a experiência de ter começado tipo lógica de programação com Pascal e estrutura de dados e algoritmos em C. Para mim, me trouxe uma base gigantesca, assim, uma solidez na área de computação muito boa. Mas as universidades mais modernas, assim, normalmente usam outras tecnologias mais modernas, mas que, por um outro lado, também acabam abstraindo um pouco alguns conceitos que em C você vai ter que fazer na mão grande. Então, você vai aprender manualmente. Sétimo semestre, processamento digitais de sinais, ultra avançado também. Você vai aprender a processar sinais digitais, como o computador interpreta sinais, né? Basicamente é isso. Então, sinais e sistemas é mais do ponto de vista físico e matemático, e quando você vê processamento digitais de sinais, já mistura a parte de computação mesmo, de componentes eletrônicos, com a parte de sinais e sistemas que você aprendeu antes aqui. Programação de software básico, Assembly. Então, foi aqui que eu aprendi Assembly na minha vida. É importante, eu acho. Importante para um programador aprender Assembly, porque você aprende como o microprocessador, como o processador lá, o Core i7 ou o AMD, seja lá qual for o processador, como o conjunto de instruções de um processador funciona. Isso é muito bacana. Te dá uma base também muito boa para programar em alto nível, sabendo baixo nível. Laboratório Integrado 2 também é um cruzamento de sinais e sistemas. Aqui é mais processamento de sinais e tal. Tem um pouquinho de sinais e sistemas, tem um pouquinho de sistemas microprocessados. Aqui em Lab 2 você começa a ver a prática de programação para hardware embarcado. Análise de projeto de algoritmos também é muito bom. Análise de algoritmos, a maioria dos programadores mais sêniores sabem, né? Que é você analisar o nível de complexidade de um algoritmo, se ele é O de N, se ele é O de N ao quadrado. Isso é importante, tá? Na vida de um programador. À medida que você vai avançando na sua experiência com desenvolvimento de software, você vai precisando de análise de projeto de algoritmos. O Dalost mandou aqui, ó, Pascal forma o caráter da pessoa, com certeza. Deixa eu. Bem, vou terminar aqui esse semestre e vou partir para as perguntas. Programação orientada a objetos, que é onde você começa a ver níveis de abstrações altos na área de desenvolvimento de software. E é, inclusive, a partir daqui que a ciência da computação começa, fazendo um paralelo ao curso de ciência da computação e de SI, né, Sistema da Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, é a partir daqui que é o coração dos outros cursos. Aqui não é o coração de engenharia da computação, mas é o coração dos cursos de análise de sistemas, de SI, toda a parte de desenvolvimento de software, que é a programação orientada a objetos, que é quando você, programador, começa a entender como se desenvolve sistemas de um ponto de vista mais profissional, mais abstrato, de mais alto nível. E aí aqui você começa a entender como funciona um desenvolvimento de software minimamente decente, com Node.js, com Python, com Java, com qualquer outra linguagem de programação que você queira. Com PHP, todas essas linguagens têm suporte à programação orientada a objetos, que é um paradigma, né? Existem outros paradigmas também, programação orientada a eventos, programação orientada a várias outras coisas. Existem vários outros paradigmas, mas o mais comum o que é considerado base para você aprender os outros é a orientação a objetos. Tá? Oitavo semestre, projeto de circuitos integrados digitais, também extremamente complexo. Começa a misturar um monte de coisa de análise de sinais digitais com hardware, com vários recursos de análise e processamento de dados em hardware embarcado, porque o curso de engenharia da computação é muito focado nisso, né, no hardware, no embarcado. Teoria da computação, essa disciplina foi maravilhosa em minha vida também. Foi tão maravilhosa que eu fiz 2 vezes, porque é complexo, muito complexo, tá? A parte de computação, a parte das teorias mais complexas matemáticas de computação estão nessa disciplina.
Laboratório Integrado 3, mais uma vez, cruzando várias disciplinas aqui nela. Sistemas operacionais, aí você aprende como funciona aí. Quem curte Golang, por exemplo. Quem curte Go-Routines em Golang, vai aprender o que é thread aqui. E vai aprender como as linguagens de programação interagem com os recursos de sistemas operacionais. Então, perceba que aqui a gente está subindo o nível, né? A gente começa a ver muita coisa de hardware, do componente eletrônico, até ir subindo a linguagem de programação e como é que como é que funciona a interação das linguagens de programação e desenvolvimento de software para o hardware, né? Então é como se fosse uma pirâmide. Você tem um hardware embaixo, o sistema operacional em cima e o desenvolvimento de software está acima do sistema operacional, usando recursos do sistema operacional. Basicamente isso. E o sistema operacional usando recursos do hardware. Redes de computadores também é uma disciplina muito legal para quem é área de redes. Eu vim da área de redes, então para mim é o básico aqui. Pra quem quer virar DevOps Engine tem que saber redes de computadores, tem que saber o básico. Ou pelo menos se souber o básico aí de redes de computadores, vai te dar muito mais impulsionamento na sua carreira. Então perceba que aqui tem disciplinas fundamentais para diversos cargos que hoje são ocupados no mercado de trabalho de desenvolvimento de software, né, TI. Nono semestre de programação embarcada em tempo real, né, para sistemas embarcados. Eu desenvolvi aqui na época com o PIC, um sistema em tempo real para controlar um servomotor. Muito bom. Acho que foi com Arduino. Mas muito bom, tá? Trabalhar com sistema em tempo real é um negócio ultra complexo, mas é legal. Compiladores, você vai aprender a montar compiladores e como eles funcionam, com conjunto de instruções, com sintaxe, com semântica, com dicionário, enfim, é um monte de coisa. Eu vou mostrar detalhes daqui a pouco sobre isso. Laboratório Integrado 4, mais uma vez, disciplina prática, juntando todas as outras disciplinas anteriores. Engenharia de Software 1 foi onde eu comecei a aprender a desenvolver software de verdade, tá? Que é onde você aprende padrões de projeto, design pattern, e aí sua cabeça abre, né? Sua cabeça explode para o mundo de desenvolvimento de software, porque é um mundo gigantesco. E aqui você aprende a meio que a virar um gestor, um cara mais sênior na área de desenvolvimento de software, sabe? Você começa a ter uma visão mais ampla. É essa a ideia da engenharia de software. Sistemas de tempo real também tem muito a ver com esse sistema de tempo real, só que aqui muito mais ligado a threads, mais avançado em relação a threads. Economia e finanças obrigatório também para engenharias, né? Para quem vai empreender e tal, e não só isso, né? Economia e finanças para entender como funciona toda a parte econômica e financeira do mundo. Redes industriais é um avanço de redes de computadores, só que para dentro da indústria. Interface homem-máquina é uma base para o UX, tá? Uma base.